Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre relações atômicas. Quando nós comparamos um átomo com outro, a gente percebe algumas semelhanças entre esses átomos e algumas diferenças entre eles. E isso se refere às relações atômicas. Para a gente começar a falar das relações atômicas, vamos lembrar das partes fundamentais do átomo. Eu gosto muito desse esquema aqui, porque reparem bem, aqui no centro desse átomo tem bolinhas de duas cores diferentes. Tem umas bolinhas amarelas e umas bolinhas laranja. Essas bolinhas amarelas, elas estão sorridentes, elas estão felizes, elas estão positivas. Então, elas estão representando os prótons. Aquelas bolinhas que estão ali sem expressar reação nenhuma, elas estão sérias, elas estão neutras, elas estão representando os nêutrons. E ao redor aqui do núcleo, onde estão os prótons e os nêutrons, tem outras bolinhas com umas carinhas de triste, de bravas. Olha só as carinhas delas. Olhem, reparem nessas carinhas. Elas estão negativas, elas são cargas negativas, elas são os elétrons, certo? Aqui, então, para ver se gravou bem esses termos. Bem, essa região central aqui, como se chama? Pensem aí. Quem pensou em núcleo, acertou. No núcleo tem duas partículas diferentes. Os prótons, que têm carga positiva, e os nêutrons, que não têm carga elétrica. Ao redor do núcleo tem uma região bem grande chamada como? Pensem aí. Quem pensou em eletrosfera, tá certo? Na eletrosfera tem um tipo de partícula chamada elétrons, que tem carga elétrica negativa. Após essa revisão, então, nós podemos falar de número atômico, que é representado pela letra Z. O número atômico se refere à quantidade de prótons que o átomo tem no seu núcleo. Também se refere à quantidade de elétrons que um átomo tem na eletrosfera, quando o átomo está no seu estado fundamental. Por isso, aqui embaixo tem P, né? Z igual a P igual a E, ou seja, o Z, que representa o número atômico, ele é o mesmo do número de prótons, que é o mesmo do número de elétrons. Aqui do lado tem essa outra informação. O A é o símbolo para massa atômica. E a massa atômica se refere a tudo que o átomo tem no seu núcleo. Então, é a soma dos prótons e dos nêutrons. Com essas informações, a gente consegue ver o que são mesmo relações atômicas. Existem três tipos principais de relações atômicas: os isótopos, os isóbaros e os isótonos. Quando nós comparamos um átomo com outro átomo e nós percebemos que esses dois átomos têm a mesma quantidade de prótons, nós chamamos eles de isótopos. Reparem que na palavra isótopos tem o P em vermelho ali, né? Então, lembrem disso. Isótopos são aqueles que têm a mesma quantidade de prótons. P de isótopos, P de prótons. Os isóbaros são aqueles que têm a mesma quantidade de massa. A massa atômica dos átomos é a mesma. Quando comparados um átomo com o outro, esses átomos comparados têm a mesma massa atômica. E os isótonos são aqueles átomos que, quando comparados entre si, eles possuem a mesma quantidade de nêutrons. Olha o N ali em destaque: N de nêutrons, N de isótonos. Tá? Só para esclarecer bem ali, o prefixo iso significa semelhante, o igual, tá? É o mesmo, certo?
Muito bem. E aí, Sora, da onde que eu tiro essas informações de número atômico, número de massa? Eu tenho que decorar tudo? Não, não precisa. É só olhar na tabela periódica. Toda tabela periódica, ela tem uma legenda. Deixa eu pegar aqui. Toda tabela periódica, ela tem uma legenda. Aqui nesse esquema eu circulei, né? Tem uma seta ampliando aqui o esquema. Nesse meu exemplo, o número atômico do ferro está aparecendo aqui em cima, é 26. E a massa atômica do ferro é 55,8. Para a gente chamar de 56, tá? Então, nesse esquema, o número atômico ele está na parte superior, o símbolo no meio, e na parte inferior, a massa atômica. Mas esses valores podem ser invertidos. A massa atômica pode estar aparecendo em cima e o número atômico pode estar embaixo. Às vezes pode estar logo embaixo aqui do símbolo, tá? Varia um pouquinho. Mas toda a tabela tem uma legenda, então é importante cuidar essa legenda para entender os números. E uma regra que funciona sempre é a massa atômica, ela é sempre maior, é um número maior do que o número atômico. Por que que a massa atômica é sempre um número maior do que o número atômico? Porque a massa é a soma dos prótons com os nêutrons e o número atômico é só os prótons. Então, o número maior vai ser sempre o da massa e o menor, o número atômico. Alguns exemplos aqui, então. Quando comparados, dois átomos ali estão representados pelo símbolo A, tá? Então, se a gente comparar esses dois elementos ali, nós percebemos que esse A aqui, ele possui a massa 28 e o número atômico 12. Lembrando, o número maior é sempre o da massa, né? Este outro aqui tem a massa atômica 30 e o número atômico 12. Qual é a informação que eles têm igual? É esse 12, né? É o número atômico, é o número de prótons. Se eles têm o mesmo número de prótons, eles são isótopos. Segundo exemplo aqui, o A e o B. Qual é a informação que eles têm de igual? Esse número aqui de cima, certo? 28. 28 é maior do que 12, 28 é maior do que 14, ou seja, é a massa atômica. Se esses dois elementos aqui têm a mesma massa atômica, eles são isóbaros. O próximo, o A e o B. O que eles têm de igual aqui? O A tem massa atômica 28, número atômico 12. O B tem massa atômica 30 e número atômico 14. Eles não têm nenhuma informação igual. E agora? Calma lá. E os nêutrons? Como que a gente descobre os nêutrons? A massa atômica é tudo que o átomo tem no seu núcleo, então é a soma dos prótons e dos nêutrons. E aqui embaixo, o número atômico é o número de prótons. Se eu tirar a quantidade de prótons da massa atômica, sobram os nêutrons. Então, é só fazer 28 menos 12. Será que eu vou conseguir escrever aqui? Quanto é 28 menos 12? Dá 6, né? E 1, 16. E aqui, quanto é 30 menos 14? 16 também. Então, eles têm a mesma quantidade de nêutrons, eles são isótonos. Mais um exemplo aqui. Quais são os isótopos, os isóbaros e os isótonos desses três elementos aqui em cima? Então, o X tem massa atômica 50 e número atômico 21. O Y tem massa atômica 50, número atômico 22. O R tem massa atômica 49 e número atômico 21. Para ser isótopo, tem que ter a mesma quantidade de prótons, ou seja, tem que ter o número atômico igual.
Quem tem o número atômico igual? O X e o R, que tem 21 prótons. Para ser isóbaro, tem que ter a mesma massa atômica. Quem tem a mesma massa? O X e o Y, que possuem 50 como massa atômica. E os isótonos, então, a gente faz a continha para descobrir. 50 menos 21, 29 nêutrons tem o X. 50 menos 22, 28 nêutrons tem o Y. 49 menos 21, 28 nêutrons tem o R. Ou seja, os isótonos, que são aqueles que têm a mesma quantidade de nêutrons, é o Y e o R, porque ambos possuem 28 nêutrons. Mais um exemplo aqui para ficar bem claro. Sabendo que o número atômico do cloro é 17, ou seja, o cloro tem 17 prótons. Qual é o número de nêutrons dos isótopos de números de massa 35 e 37? Está dizendo que são isótopos do cloro. Então, quer dizer que o cloro tem 17 prótons, independente do seu número de massa. Então, o isótopo que tem 17 prótons e tem a massa de 35, é só fazer 35 menos 17, que dá 18 nêutrons. E o outro isótopo, que também tem 17 como número atômico e massa 37, só fazer 37 menos 17, 20 nêutrons. Facinho, né? Muito fácil. Agora vem as atividades, então. Muito bem, no livro de ciências de vocês, desse ano, então, que é o livro do Telares, né, projeto Telares, a atividade é ler as páginas 116, 117 e 118 do livro, que fala sobre os isótopos e também fala sobre os isótopos radioativos. É bem interessante. Outra atividade é pesquisar e explicar 3 importantes usos dos isótopos atualmente. Onde no nosso dia a dia que a gente encontra isótopos? Vocês vão gostar de fazer essa pesquisa, vão descobrir bastante coisa interessante. Pode ser na área da medicina, da geração de energia, de indústria, enfim. Onde os isótopos são utilizados atualmente e explicar pelo menos 3. Agora tem uma curiosidade aqui sobre o neodímio, que é um elemento de símbolo Nd e tem número atômico igual a 60, ou seja, ele tem 60 prótons e 60 elétrons. Esse elemento, o neodímio, ele tem 5 isótopos. É o neodímio, ali o Nd, com 142 de número de massa, o 143, o 145, o 146 e o 148. Tá? Então, ele tem 5 isótopos. É um elemento que tem 5 isótopos. E ele é utilizado em ímãs por ser mais barato do que outros elementos. Ele é utilizado, então, em ímãs para fone de ouvido, para alto-falantes, disco rígido de computadores, acionadores de partículas de motores, sensores, né? E a atividade é pegar um ímã, pode ser um ímã de geladeira, 2 ímãs se tiver, fica mais legal até, e aproximá-los dos mais diversos materiais para ver quais são os materiais que ele se aproxima, ou seja, que ele gruda, e de quais materiais ele é repelido, ou seja, que não consegue grudar. Inclusive, tentem grudar um ímã no outro ímã, em ambos os lados, para ver o que acontece. Tá? Essa atividade do ímã foi pensada principalmente para a colega de vocês, a Marina, para ela brincar com o ímã, para ela perceber o ímã nos diferentes locais, sentir o ímã ser atraído ou ser repelido. Mas é uma atividade bem legal, é uma atividade que vocês podem fazer na casa de vocês, qualquer um de vocês pode fazer também, certo? Além disso, vem exercícios. Então, eu separei 5 exercícios para vocês responderem, tá? Esse é o número 1, aqui o 2, o 3, o 4 e o 5, que também estão disponíveis no material da aula que eu vou enviar para vocês, tá bom? Então, bons estudos e até a próxima!